uma parte relevante do que a gente faz de negócio, principalmente nesse elemento de cross-border, que é a nossa vida aqui, né, offshore, vai para a stable, porque tem vantagens econômicas para o usuário, tem vantagens de velocidade, de infraestrutura. E aí que a gente colocou no papel e tirou do papel, né, o plano da nossa visão, né, de como a nossa visão de jornada para o usuário poderia ser com stable. Tem alguns fatores. Acho que um fator que ele é super importante foi o amadurecimento das regulações, não só no Brasil, mas também no exterior, que eu acho que, de novo nas minhas palavras, chancelaram vários casos de uso de stablecoin que antes ainda viviam um pouquinho ou à margem da regulação, e aí gerando incerteza, ou não estavam de fato definidos. Olha, você pode fazer isso, não pode fazer isso, é assim que as instituições trabalham, é assim que as instituições não trabalham. Então, de certa forma, coincidiu com a minha chegada aqui. É anterior à minha chegada, né? Mas em 2025, aí ficou muito mais claro, né? E a linha do tempo já estava estabelecida para quando o Bacen ia soltar as regulamentações específicas, né, de ativos digitais aqui no Brasil. Em paralelo, os Estados Unidos já vinha discutindo e saiu a aprovação de uma primeira versão do Genius Act, né, que eu acho que as pessoas que estão mais do mundo de stable talvez conheçam, mas que é o equivalente à regulação, a primeira etapa regulatória também nos Estados Unidos, né? E aí falando muito sobre stablecoins e o que significa poder operar, os aspectos de segurança para o usuário, etc. Isso acho que foi de junho ou julho do ano passado também. E aí foi um momento de inflexão de adoção, né? Porque, poxa, os Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, dando diretrizes muito mais claras sobre stablecoins. A Europa já havia passado a própria regulamentação. E o Brasil sinalizando, né, o que viria também aqui para a nossa realidade. Isso foi acompanhado de uma inflexão. E aí eu acho que todo mundo, aí não só os participantes que são tradicionais do mundo de ativos digitais, mas também os tradicionais do mundo tradicional, né, do mundo fiduciário, né, os bancos, corretoras, né, e aí a gente se encaixa nesse mundo, olhando isso não só como uma oportunidade, mas como uma necessidade. Poxa, uma parte relevante do que a gente faz de negócio, principalmente nesse elemento de cross-border, que é a nossa vida aqui, né, offshore, vai para a stable, porque tem vantagens econômicas para o usuário, tem vantagens de velocidade, de infraestrutura. E aí que a gente colocou no papel e tirou do papel, né, o plano da nossa visão, né, de como a nossa visão de jornada para o usuário poderia ser com stable. E com o USDC, a gente pode falar um pouquinho mais também porquê do USDC, mas é a stable que tem sido mais adotada por instituições pelo viés de controle, auditoria, lastro. Então esse foi também o nosso racional para escolher o USDC para habilitar na plataforma. E aí a gente trouxe então uma jornada que permite ao usuário escolher como ele faz essa primeira iteração com a dolarização, né? Com transformar o ativo que ele tem aqui no Brasil, que é o real, né? A moeda, em dólar. Então a gente continua tendo o nosso rail de câmbio, né? Então a Avenue hoje é um banco de investimento, então a gente opera câmbio, mas o usuário ele pode optar, poxa, então se eu quero ter o ativo digital, eu posso fazer a compra direta do USDC por reais. E foi isso que a gente habilitou. Então a gente habilitou essa compra do USDC e a opção do usuário segurar isso numa wallet. Então ele tem uma wallet paralela ao saldo em conta corrente, ao saldo em conta investimentos. Então ele tem um saldo em wallet de USDC e ele pode optar o que ele faz com isso. Ele guarda ou se ele vende por dólar para uma próxima jornada de uso ou uma jornada de investimento. Eu acho que é isso que diferencia um pouquinho também aqui a proposta de valor da Avenue, essa etapa offshore. Uma vez que ele está com o USDC disponível, ele pode dar um passinho além e optar por usar esse USDC para vender para dólar e fazer uma jornada de uso do dólar ou uma jornada de investimento.